cabe nisso é exatamente o que nós fazemos quando nós não aderimos a esse projeto de Deus. A pergunta que nos vem exatamente de Êxodo mesmo é: quem é que está capacitado, quem é que está ao lado do Senhor? Quem é que tem escolhido ser projeto de Deus? Quem é que tem escolhido estar ao lado do Senhor e ser abençoado, e ser portador, receptáculo de todas essas bênçãos que o Senhor quer derramar para o seu povo, mas somente para aqueles que se dispõem a ser projeto de Deus? Quem está ao lado do Senhor? Essa é a pergunta. Quem está ao lado de Deus? Estou um pouquinho colado ali. Êxodo 32, 25 a 29. Vamos abrir todas as nossas Bíblias. Êxodo 32, 25 a 29. Existem muitas coisas que a gente escolhe, né? A gente acorda de manhã, escolhe a roupa que vai vestir. Existem muitas escolhas que são feitas durante o dia, né? A dona de casa escolhe que ela vai comer frango, né? Carne. A gente escolhe a profissão que vai ter. Algumas mexem com a gente um pouco mais na nossa vida. A gente escolhe a pessoa com quem vai se casar. Algumas escolhas, elas são cruciais na nossa vida. Eu gostaria que você estivesse prestando atenção nisso. Algumas escolhas são escolhas do dia a dia, são escolhas normais. Mas existem escolhas que você não pode deixar de acertar. Errar em algumas escolhas significa morte. Vamos ler Êxodo 32. Leamos. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado de despir-se para a vergonha de seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. E então se ajuntaram a eles e todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial da porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele conceda hoje uma bênção. Amém. O Senhor abençoe sua palavra. Está ruim de ver aqui a distância? Não? Está desfocado e tal? Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, nós nos curvamos novamente, ó Deus, diante da Tua palavra santa, Senhor, porque nós cremos no poder, ó Deus, que existe nas Tuas Escrituras, ó Pai. Não nas páginas, não no papel, não na tinta, mas no poder, ó Pai, que emana, ó Pai, das Tuas palavras. O poder que vem, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, que salva, que purifica, que traz vida, Senhor. E hoje nós te pedimos, ó Senhor, Santo Espírito de Deus, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra, prepara a Tua igreja, ó Pai. Ó Senhor, que não haja distração, que somente, ó Deus, o Teu Espírito possa ter lugar, ó Deus, neste local. Amém. Para que essa igreja, ó Deus, saia daqui transformada, para que as curas sejam realizadas, para que as respostas sejam dadas, ó Deus, para que os servos Teus sejam vivificados, Senhor. Toma a Tua igreja na Tua mão, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Passa, por favor, Rogério. Então, nós estamos todo o tempo fazendo escolhas, né? Algumas delas são escolhas normais, escolhas do dia a dia, né? A gente escolhe se vai pegar um trajeto na rua, se vai cortar caminho. Algumas escolhas são escolhas corriqueiras.
Mas existem escolhas que elas mexem com toda a nossa existência, com toda a nossa vida. São escolhas que determinam exatamente o tipo de relação que nós temos com Deus. Se nós estamos escolhendo algo como está no plano, no centro da sua vontade, ou se nós estamos fugindo da vontade dele. E é exatamente isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Quantos de nós não tem respondido a esse chamado do Senhor de ser santificado, de ser nação santa, de ser um povo peculiar, chamado por Ele, separado, para andar junto com Ele em todos os caminhos, para não duvidar, para haja o que houver, Ele está ali caminhando, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as coisas que possam existir no nosso caminhar. O nosso caminhar, a nossa vida cristã, ela é cheia de pedregulhos, é cheia de espinhos. Ou eu estou enganado e somente eu estou andando nessa maré de vez em quando, né? Os irmãos têm andado em límpidas águas, calmas, tranquilas, né? Sem nenhum sobressalto, está tudo bem, né? Então a nossa caminhada, enquanto crentes, enquanto servos do Senhor, é exatamente isso, é de causar estranheza, de darmos estranheza a algumas coisas do mundo. Nós não damos os braços, nós não comungamos com algumas realidades que estão aí fora no mundo. Quando nós escolhemos exatamente algumas ofertas que são lançadas para nós, na nossa mesa, no nosso altar, na nossa casa, nós acabamos sofrendo as causas de não buscarmos a Deus, de não escolhermos o lado correto, o lado do Senhor. Essas escolhas mexem conosco, essas escolhas fazem de nós quem nós somos, essas escolhas fazem em nós cicatrizes. Se você tem alguma escolha a fazer por esses dias, eu não sei porque eu estou falando isso, mas os irmãos estão sempre fazendo escolhas, é da vida, mas se os irmãos estão pensando em fazer alguma escolha crucial na sua vida, alguma escolha muito importante, lembre-se, leve ao altar do Senhor, examine-se perante o Senhor, leve ao exame daquele que sabe de todas as coisas. Não se permita fazer nada na sua vida antes que Ele passe exatamente pelo crivo do Todo-Poderoso, daquele que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Não tome nenhuma resolução antes de passar pela sabedoria divina. Nós precisamos escolher quem nós seguimos. Não podemos escolher entre dois pensamentos. Não podemos escolher entre dois senhores. Não podemos escolher entre estar no mundo e estar na igreja. E era isso que o povo estava sofrendo nesse particular, nesse trecho da palavra de Deus. Palavra lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias e os profetas de Baal. Elias está chamando o povo, olha só, até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão andar com um pé aqui e outro lá? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas então, se Baal é Deus, então segui a Baal. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem seguir ao mundo e seguir a Deus. Isso não é possível. Nós precisamos tomar uma escolha definitiva na nossa vida. Precisamos largar de lado tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E nós estamos sendo chamados pelo Senhor para isso nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. O que leva Moisés, o que motivou Moisés a realizar essa pergunta? O que te levou, Moisés, a colocar o povo diante dessa realidade? O que levou Moisés a fazer esse questionamento? Veja só. Ele estava exatamente nessa situação. Moisés demorou nessa subida no Monte Sinai. A gente já viu pela manhã que Moisés subiu o Monte Sinai. Ele foi lá realizar aquele concerto, né? O antigo concerto, a velha aliança, né? Com o povo. E ele subiu ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai o Senhor falou com ele, houve trovões, houve relâmpagos, houve sonidos tremendos que o povo não podia ouvir, porque a glória do Senhor se manifestava naquele local. O povo temeu, não pôde se aproximar. O
povo temeu de tal forma que o Senhor disse: olha, vocês fiquem por aqui mesmo, se vocês estão temendo, não subam. E ali eles ficaram acampados, somente ouvindo que o Senhor estava descendo para falar com Moisés ali no cume, no topo do Monte Sinai, aonde ele estava travando com Moisés, estava derramando para Moisés, estava escrevendo para Moisés os 10 mandamentos, escrevendo o seu concerto, escrevendo a sua aliança, escrevendo para o povo aquilo que lá em Êxodo 19, versículo 6, 5, ele já disse: olha, vocês serão meu povo peculiar, a minha nação, eu vou fazer de vocês a minha nação santa, eu vou andar com vocês, não vai acontecer nada com vocês, vocês não precisarão temer em nada. E aqui Moisés, quando sobe novamente ao Monte Sinai, diz a palavra que Moisés já estava demorando ali 40 dias, já havia 40 dias que ele estava lá em cima, e ele não descia, e o povo impacientemente chega para Arão e diz: olha, esse homem, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele já não está mais conosco, nós não sabemos mais o que aconteceu com ele. Você vai fazer agora para nós deuses para que nós possamos servir. Que coisa terrível! Aquele mesmo Deus que se derramou para aquele povo, que demonstrou para o povo que ele estaria caminhando com eles, mitigando todas as suas necessidades, a sua fome, as suas necessidades naquele deserto, protegendo em todas as circunstâncias. Mal houve o concerto, mal houve ali exatamente a aliança feita com Moisés, mal Moisés desceu com as tábuas da aliança e o povo já estava rompendo o concerto que o Senhor havia feito com eles. Essa é a nossa realidade, essa é a realidade que a Bíblia nos impacta, que a Bíblia nos questiona. De que lado vocês estão? Será que vocês estão do lado daqueles que creem em Deus, daqueles que estão em todos os lados, em todas as circunstâncias, crendo em Deus contra a imoralidade, crendo em Deus contra o ateísmo? Pode passar, Rodrigo, por favor. Crendo em Deus contra a idolatria? O mundo crê dessa forma. Como é que o mundo está procurando servir a Deus hoje? Como é que o mundo ele procura moldar-se na sua adoração a Deus? Ele procura construir deuses que possam ser vistos, que eles possam tocar, que possam carregá-los em procissões. Nós vemos lá em procissões quantas procissões arrastam o povo. Nós temos visto aí noticiários, né, a beatificação da Dona Chiquinha, né, da Dona Francisquinha, da sei lá queminha, lá de Minas Gerais, que vai ser beatificada agora, é uma nova santa. Nosso povo é um povo idólatra, existe idolatria para todos os lados, é idolatria do lado dos católicos, do lado do candomblé, do lado da Umbanda, existe idolatria para todos os lados que nós olhamos. Mas não apenas nas religiões, existe idolatria dentro dos nossos corações. Nós temos sido crentes altamente idólatras. Ouça essa palavra, meu querido. Nós estamos idolatrando coisas, nós estamos idolatrando matéria, nós estamos idolatrando líderes, nós estamos idolatrando bens materiais, nós estamos idolatrando troca com o Senhor. Eu vou à igreja por algum tempo, se eu não receber a minha bênção, eu saio de lá. Eu fui lá, eu frequentei a igreja, mas não aconteceu nada. Isso é idolatria. Você não viu algo palpável. Se você continuar trabalhando no plano do palpável, no plano do material, sinto muito. Escolhei hoje a quem servir, se é a Deus ou se é a Baal. Escolhei hoje a quem servir, se é a Deus ou se é a Satanás. É com ele que tem essa coisa de troca aí, com Deus não. O compromisso de Deus com você é que Ele vai te sustentar em todo o tempo. Você não precisa temer. Mas essa é a forma como o mundo crê. Veja só, capítulo 32, versículos de 1 a 4. Que coisa terrível. Vendo,
o povo que Moisés tardava em descer do monte, meu querido, você pode abrir sua Bíblia, tá? Não se reprima, abra a Bíblia. Êxodo 32. Não escrevi no slide de propósito. Está muito mole esse negócio de escrever em slides. Mas vendo o povo que Moisés, 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha só que coisa tremenda, que coisa terrível aconteceu com o povo de Israel, com a possessão particular de Deus, com aqueles que era a nação de sacerdotes, os escolhidos do Senhor para levar a palavra dele. Aquele povo, vendo que Moisés estava tardando em descer, diz o que? Olha, Arão, você vai fazer a nós agora deuses que nós possamos ver, que vão adiante de nós, que nós possamos servir, que nós possamos adorar. É assim que o mundo está agindo, com essa idolatria. É a idolatria que está imperando contra a crença em Deus pura, naquele que não é visível, mas aquele que está presente aqui, aleluia, naquele que está trabalhando nos nossos corações, naquele que é Espírito, naquele que só pode ser sentido por nós quando nós estamos também em Espírito. O que o mundo também mostra para nós, o que leva Moisés também a fazer essa pergunta, exatamente mostra o conflito que existe no mundo, e o lado que o Senhor está são as escrituras e as falsas filosofias. A Bíblia está sendo altamente questionada pelas outras filosofias que estão andando por aí afora. A Bíblia está sendo altamente sincretizada por interpretações, por outras filosofias que estão entrando porta dentro das nossas igrejas, e nós estamos permitindo que entre dentro dos nossos lares. Como sacerdotes, como servos de Deus, nós precisamos inibir, coibir essa entrada demoníaca de palavras que não são concernentes à vontade do Senhor. Para isso nós precisamos conhecer. É o Evangelho puro e simples versus a superstição. Nós estamos sendo altamente supersticiosos. Ao invés de nos voltarmos à palavra de Deus, nós estamos crendo em fantasias, porque nós não estamos estudando a Bíblia, não conhecemos a palavra. Veja só o que faz Arão no versículo 5, logo depois do texto que nós lemos. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Ora, interrogação, né? Amanhã será festa ao Senhor. E Arão, vendo isso, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, levantaram-se a folgar. O que eram as festas ao Senhor? Existiam algumas festas que eram ocasiões solenes, que lá em Levítico era apregoado, algumas festas que o povo deveria observar, como o sábado, como a Páscoa, como o dia da colheita. Eram ocasiões solenes que eram festas ao Senhor. Depois de Arão fazer essa tremenda burrice, dar essa tremenda mancada de ser pressionado pelo povo, de ser um líder fraco, sem pulso, de não colocar o povo no seu devido lugar, ele diz: fiz besteira. E ele diz o seguinte: amanhã vou fazer um altar e será a festa do Senhor.
A palavra de Deus está sendo miscigenada, a palavra de Deus está sendo implicada, porque nós estamos agindo dessa mesma forma. Tudo bem, hoje é segunda, opa, terça-feira vou cair na gandaia, quarta, quinta, sexta, tudo bem, domingo é dia do Senhor, eu vou lá e vou pedir perdão, eu vou erigir o meu altar ao Senhor, eu vou me derramar diante dele, eu vou ouvir novamente aquelas palavras maravilhosas que eu ouço sempre, aqueles louvores. É assim que nós temos agido. No dia da semana, nós adoramos a outros deuses, nós adoramos a outras coisas, nós temos tido algumas atitudes, porque no dia da adoração ao Senhor, na festa do Senhor, na festa solene do Senhor, nós poderemos pedir perdão a Ele, nós poderemos sacrificar, nós poderemos levantar um holocausto para Ele. É assim que nós temos tratado as Escrituras, com falsas filosofias, com crendices, com superstição. Isso nós precisamos exatamente olhar para o que nós temos feito. Precisamos ser servos, que Deus se agrade, que tenham somente uma atitude durante toda a nossa vida. Cristo versus a justiça própria. Lá no versículo 8... E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado, fizeram para si um... Acho que eu coloquei o versículo errado. Vamos lá. É o 2? Não. É o 4. Parte B. Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Outros deuses estão sendo apresentados para nós. Outras situações estão sendo apresentadas para nós. Nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. Estamos anulando aquele sangue que foi vertido naquela cruz. Porque nós estamos exercendo a nossa própria justiça, a nossa própria forma de ver as coisas. Deus, quando está com Moisés lá no alto do monte, e Deus está sabendo o que está acontecendo, fala para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo não é o meu povo. Deus falando para Moisés: este teu povo, este povo teu não é o meu, este povo teu, né? Que você trouxe do Egito, não foi que eu trouxe, né? Está adorando a outros deuses, fizeram uma escultura e estão sacrificando lá embaixo diante dele. Porque exatamente aquele povo estava mostrando para Moisés, como mostra para nós, que as nossas atitudes, que a nossa adoração, ela tem sido uma adoração que não tem sido pura, tem sido uma adoração que tem olhado sempre para os nossos próprios valores, que tem olhado sempre para os nossos próprios mandamentos, tem olhado sempre para os nossos próprios esforços. Deus falando para Moisés: eu vou queimar todo mundo, eu vou passar o rodo em todo mundo, eu vou acabar com esse povo agora, e eu vou começar uma nova nação a partir de você, a partir da tua família. Esse povo não me agrada. E Moisés pede pelo povo, Moisés clama pelo povo. O que Deus estava vendo ali é que aquele povo, como diz a palavra, era povo obstinado, era povo de coração duro, era povo de dura cerviz. Esse povo é povo obstinado, é povo teimoso. Que povo? Aquele povo, não nós. Nós somos obstinados, teimosos, orgulhosos. Nós achamos que nós andamos com os nossos próprios passos. Nós trabalhamos porque nós ganhamos dinheiro para o nosso próprio sustento, porque há capacidade em nós, mas nós não reconhecemos a Deus como Senhor das nossas vidas. Esse é o conflito que se interpõe entre nós e Deus. Esse é o conflito que coloca o lado do Senhor e o lado de quem não é do Senhor. Esse é o conflito que leva Moisés a fazer a pergunta. Versículo 27. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. 26. Quem é do Senhor, vem a mim.
Quem é do Senhor, vem a mim. Moisés faz a pergunta: quem é do Senhor? Venha para Deus, volte para Deus, não ande nesse conflito. Chega de andar no mundo, de andar segundo os seus próprios passos, de acordo com os seus próprios interesses, e volte para a palavra. Volte para o projeto inicial de Deus, de ter uma nação santa, um povo peculiar, de ser uma nação que vá sempre diante dele, que leve esse projeto de Deus até quando ele volte. Somos nós, amigos de Deus, aqueles, Pai, por favor, hoje, aqueles que são do Senhor, aqueles que sabem o que devem fazer, aqueles que entendem a voz do Senhor e que a reconhecem. Não foi o que fez Arão. Arão já era para ter reconhecido desta forma. Veja só como ele age. O povo coloca ele contra a parede, versículo 2, e ele diz: tudo bem, arranque os seus pendentes de ouro, vamos fazer então esse ídolo, né? Arão temeu contra a sua própria vida. Certamente, pode ser, ele morreria, tomaria um sapeca ali daquele povo que queria, porque queria fazer o seu Deus, né? Arão era sacerdote. O Deus precisaria ser feito por ele. Mas tinha o molde, né? Vocês viam que tinha o buril, tinha o molde para que o Deus saísse ali, para que eles fizessem. Era complicado trazer uma nação que serviu no Egito durante tanto tempo e de uma hora para outra cortar todo aquele mau costume, cortar de uma hora para outra todos aqueles maus hábitos que eles estavam trazendo do Egito. Mas é isso que Deus faz conosco quando nós deixamos o mundo. Nós somos chamados a largar todos os nossos deuses, todos os nossos baalins e deixá-los pelo caminho. E aí continua, vejam só, capítulo 32, versículo 21. Moisés, quando volta e desce do monte, versículo 17, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, ele ouve a voz de alarido. E aí Moisés responde, versículo 18, não é alarido de vitoriosos, nem alarido de vencidos, mas é alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas da sua mão e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Esse era o castigo. Os filhos de Israel, o povo de Israel, foram obrigados a beber aquele ídolo em pó, na água. Esse era o resultado da idolatria. Esse era o castigo da idolatria. E aí ele pergunta para Abraão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Veja só. E Arão responde: não se acenda a ira ao meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o e deram-mo. Lancei no fogo e saiu este bezerro. Vejam só, né? Como a palavra é relativizada, como o que foi feito foi relativizado, né? Eu peguei aqueles penduricalhos de ouro, os brincos, né? O povo disse para fazer lá, porque o que tem acontecido com esse Moisés. Aí eu lancei no fogo, aí saiu esse bezerro ali, saiu do nada, né? Aí saiu um bezerro, né? É assim com algumas realidades, alguns ídolos. A idolatria tem entrado dentro das nossas portas, porque nós não temos passado o scanner divino, nós não temos vigiado com propriedade aquilo que tem entrado dentro dos nossos lares, não temos olhado o que tem entrado dentro dos nossos corações. Isso é o que fez Arão, é em oposição ao que precisa fazer aqueles que são do Senhor, aqueles que são amigos do Senhor. Vejam só, o que nós precisamos fazer, nós precisamos nos consagrar. Você precisa de consagração. Você quer estar ao lado do Senhor, você quer ser do Senhor, você é povo peculiar do Senhor. Chega de andar
tropeçando e bebendo água suja, bebendo água de ídolos. Chega de ser castigado, chega de andar em dúvida, chega de andar doente. Então você precisa se consagrar hoje ao Senhor. Você deseja se consagrar hoje ao Senhor. Você deseja abrir o seu coração. Consagre-se. É isso que você vem fazer. Quando você vem para a igreja, para esse momento de adoração comunitária, para o momento de adorar os santos, é consagração. Essa é a palavra. Veja só, versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Moisés se coloca no arraial, ele se coloca em pé no arraial. Diz a palavra que Moisés desceu e Moisés viu aquele cenário que era o verdadeiro carnaval. Era um cenário para carnaval nenhum botar defeito, meu querido. Estava acontecendo a festa de Baco, né? Estava acontecendo de tudo naquele negócio lá. Tinha gente sem roupa, tinha gente adorando a deuses, que era assim que a adoração pagã acontecia. Era dança, era comida, era orgia, tinha de tudo naquele local. E aí Moisés desce do Monte Sinai, ele quebra as tábuas do concerto. Vocês acham que aquela adoração ao bezerro de ouro terminou ali? Que o povo disse: ih, Moisés desceu, sujou. E aí cada um foi se vestindo, né? E Moisés sujou, agora vai passar um pito geral, o negócio agora vai feder. Vocês acham que isso aconteceu? O povo continuou festejando, o povo continuou adorando. Alguns nem perceberam que Moisés tinha descido. Moisés se coloca em pé no arraial e Moisés questiona: quem é do Senhor, vem aqui. Porque existiam alguns que não estavam participando, existiam alguns que queriam se consagrar, existiam alguns que eram separados. Você é separado para o Senhor. Você tem se mantido puro diante de toda essa idolatria, diante de toda essa imundície que está acontecendo. Pode ser que seja no seu trabalho, pode ser que seja na tua casa, pode ser que seja no seu coração. Seu coração acontece uma guerra tremenda entre o bem e o mal, entre o fazer e o não fazer. É aquela guerra espiritual que Paulo já falava. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa é a nossa realidade de homens que andam segundo a velha humanidade. Então veja só, é preciso se consagrai-vos hoje no altar do Senhor. Tornem-se santos, sagrem-se ao Senhor. Consagrar é exatamente isso. Separem-se para o Senhor. Para isso é preciso fazer uma decisão real e firme. Não é possível tomar uma decisão frouxa, uma decisão fraca, uma decisão que se arrebenta como quem está arrebentando um barbante, como quem está arrebentando cordas fracas, cordas podres. Nós precisamos amarrar-nos ao Senhor com correntes, apertados a Ele, decidir real e firmemente estar ao lado do Senhor. Isso se revela para nós, porque nós temos visto que muitos tomaram uma decisão ao lado do Senhor, mas não têm uma decisão de caminhar com Ele, de vir caminhando, uma decisão aberta, firme, caminhando com a igreja. Quantos de nós não têm andado firmemente com o povo de Deus, com a igreja, com aqueles que estão que podem te alimentar, com aqueles que são separados também? Essa é a decisão que nós precisamos fazer. A outra, de nós procurarmos nos decidir firmemente ao lado do Senhor, é deixar de lado todos os nossos pecados, todos os nossos vícios, toda a nossa mundanidade, procurar a vontade do Senhor dentro dos nossos corações. Será que existe dentro de você alguma coisa que o Senhor ainda não alcançou? Será que existe no seu coração alguma coisa que você não permitiu que o Senhor entrasse, que o Senhor vasculhasse, que o Espírito Santo tratasse você?
e você está frequentemente fazendo decisões erradas na sua vida. Você tem feito decisões erradas de não estar ao lado do Senhor, porque você não tem se permitido tratar. Você ainda não se decidiu firmemente estar ao lado do Senhor. Por isso você está frequentemente duvidando. Você está frequentemente olhando para o que o mundo tem de oferecer. Não olhe para isso. Não olhe para essa realidade. Isso é loucura. Isso vai dar em morte. Isso vai dar numa circunstância que você não poderá reverter em algum momento. Olhe com atenção. Versículo 27. É preciso estar em prontidão. E disse Moisés: assim diz o Senhor. Moisés se coloca ao pé do arraial e diz: cada um coloque a sua espada na sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. Essa é a recompensa. Moisés coloca o pé do arraial e diz: quem está ao lado do Senhor? E aí, os filhos de Levi, uma tribo inteira dedicada a adorar ao Senhor, os levitas foram, não se misturaram e foram até Moisés, certamente naquele ambiente promíscuo, aquele ambiente idólatra, aquele ambiente de adoração idólatra. O povo nem percebeu, alguns nem perceberam que Moisés estava ali, mas foi se juntando um, foi se juntando o outro, chegou um levita, chegou o outro, daqui a pouco Moisés estava cercado do povo de Deus, daqueles que estavam ao lado do Senhor. E Moisés diz: olha, vocês vão passar pelo arraial, vocês vão até o final e vão voltar com a espada cingida na perna de vocês, a espada na coxa, e vocês vão matar todo mundo. Essa é a vontade do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É assim que está dizendo o Senhor, porque eu não permitirei que esse povo idólatra continue vivendo. Eles seriam definitivamente eliminados. A palavra seria novamente purificada. Meu querido, você quer saber hoje o que pode te purificar? Você tem caído no erro, você tem falhado em algumas circunstâncias da sua vida, você sabe que vai te purificar? Não tema. Não vai nenhum levita puxar a espada agora e vazar você no seu coração para que você seja purificado, para que você seja morto. Eu imagino se isso fosse uma realidade hoje das nossas igrejas, se o pastor dissesse assim: olha, esse povo não está bom não, esse povo está pecando, passa esse povo todinho, vão matar todo mundo. Como é que seria? Será que sobreviveria? Você sabe que vai te purificar hoje, meu querido? Você sabe que vai te purificar? Efésios 6, versículo 17: tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai entrar no seu coração e que vai purificar você. Você não precisa morrer, mas é a palavra de Deus que vai fazer com que você enxergue a vontade dele e fazer exatamente o que lhe foi ordenado. Foi exatamente isso que os levitas fizeram naquele momento. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Foi muita gente que morreu ao fio da espada. Muita gente que desobedeceu. Hoje, os amigos de Deus, aqueles que estão ao lado do Senhor, aqueles que são do Senhor, precisam saber o que devem fazer, o que nós devemos fazer, Senhor, para estar do seu lado. Nós precisamos nos consagrar, deixar de lado tudo aquilo que não pertence ao Senhor, porque nós sabemos o Deus em que nós temos crido, aleluia, porque o exército do Senhor é muito mais poderoso. Pode passar, Rudney, por favor. A hoste do Senhor e o poder que Ele produz. A causa do nosso Deus é uma causa santa. Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem nos escolheu e nós não precisamos temer a mais nada.
É a esse exército que nós servimos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Somos nós escolhidos pelo Senhor, porque exatamente Ele próprio já colocou desta forma: eu sou Deus, eu sou o poderoso, eu que vou andar adiante de vocês. Passa por favor, Rudney. Hoje Cristo é o nosso general, é Ele que se coloca à frente da nossa batalha. Nós podemos confiar nele inteiramente. Ele olha para as nossas dificuldades, Ele olha para as nossas circunstâncias, Ele olha para aquilo que nós precisamos, e Ele está lá à frente das nossas batalhas para lutar por nós. Lá em Hebreus 12, versículo 2, nos diz, olhando para Jesus, vamos ler por favor? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus venceu todas as coisas por nós, amém? Amém. Ele venceu aquela cruz, Ele sofreu por nossos pecados, sofreu dores tremendas, Ele foi chicoteado. A morte dele não foi uma morte repentina, Ele demorou para que a morte viesse, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele sabia exatamente o plano que Ele deveria cumprir, a de dar-nos hoje a possibilidade de termos uma nova aliança. Hoje não mais as tábuas da lei, hoje não mais tábuas que se quebram, hoje não mais tábuas que são jogadas no chão mediante o escândalo daquele que representa o nosso Deus, mas agora a lei que está escrita nos nossos corações, a graça de Deus que nos alcançou. É exatamente por essa nova aliança que Jesus suportou para que nós tivéssemos alegria. Por isso Ele suportou a afronta, para que hoje estivesse assentado à destra do trono de Deus. Você crê nisso? Você crê que o Senhor Jesus veio para te salvar? Que hoje Ele está lá, ao lado do trono de Deus, falando no pé do ouvido com o teu Deus, com o nosso Deus, intercedendo por você, intercedendo pelas tuas necessidades, intercedendo pelas tuas carências, intercedendo quando você cai, intercedendo nas tuas dúvidas, intercedendo quando você escolhe mal, quando você faz escolhas erradas na sua vida. Existem escolhas que você consegue corrigir, porque o nosso Deus, Ele é craque nisso. Ele é craque em transformar situações erradas em bênçãos sem medida. Com Ele não tem esse negócio de pau que nasce torto, morre torto. Ele endireita o pau que nasce torto. Ele pode endireitar aquilo que está errado na sua vida. Ele tem poder para isso. Por isso o Senhor está lá ao lado do trono de Deus, intercedendo por você neste momento, por mim. Ele sabe o que está se passando no seu coração, porque este é o lado que nós escolheremos e que será definitivo. É o lado da vitória, é o lado do nosso Deus, é o lado da salvação eterna, é o lado que redunda em vida ou morte. Se você escolher o lado errado, se você escolher o lado do mundo, se você escolher o lado de não ser da nação santa, do povo adquirido, do reino sacerdotal que o Senhor quer levar até aquele último dia, você estará fadado à morte eterna. Mas se você deseja fazer parte do plano de salvação, agora você está sendo chamado para o lado correto, para a vitória. Essa vitória termina no céu. Quem está ao lado do Senhor? Quem está ao lado de Deus?
Essa é a pergunta de Moisés para aquele povo idólatra. Essa é a pergunta para nós hoje. Quem está ao lado do Senhor? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, gostaria de convidá-lo neste momento para estar ao lado do Senhor nesta noite. Você pode fazê-lo vindo aqui à frente para que nós possamos orar. Moisés pergunta ao povo que ele próprio tinha tirado do Egito: olha, definam de uma vez por todas quem é que está ao lado do Senhor. Vocês precisam definir, porque daqui em diante o negócio vai recrudescer, o negócio vai ficar mais difícil. Agora, fazem 3 meses que vocês saíram do Egito, estão aqui ao pé do Sinai, e nós vamos continuar a caminhada, e vocês precisam escolher. Olha, faz tanto tempo que eu estou indo à igreja, e eu não vejo a voz do Senhor. Faz tanto tempo que eu estou lutando com algumas lutas. Faz tanto tempo que eu estou brigando com algumas causas, porque eu não tenho visto o lado do Senhor. Mas o Senhor quer se manifestar a você nesta noite. Você crê nisso? Você deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante a mão. É Ele quem está te chamando ternamente, amorosamente, porque Ele tem se revelado para todos aqueles que são amigos dEle, a consagrar-se sem reservas, a fazer parte desse plano definitivo, a decidir-se real e firmemente, a amarrar-se a Ele com cordas santas que não se rompem, com cordas de amor, não com cordas fracas. É para isso, para abandonar vícios, pecados, abandonar o mundo. Ore ao Senhor nesta noite. Ore ao Senhor, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, Pai amado, nesta noite, Senhor, eu abandono todos os meus pecados. Eu abandono o mundo. Eu abandono as minhas iniquidades. Eu quero abandonar, ó Deus, os meus vícios. Eu quero abandonar, ó Deus, os meus passos errados que eu estou dando, Pai. Eu quero abandonar, ó Pai, a minha negligência com as coisas que são do Teu reino, Senhor. Porque mal acaba domingo e começa segunda-feira, começa a me dar um pânico. Começa a me dar um pânico quando eu entendo que acabou a música do Fantástico. Quando eu entendo que eu tenho que colocar o despertador para tocar. Quando eu entendo que eu tenho que entrar pela porta do meu trabalho e encontrar pessoas mal-humoradas, pessoas que vão me afrontar no trabalho, Senhor. Ó Senhor, eu tenho sido afrontado no meu trabalho e eu não tenho bebido do fruto, comido do fruto do meu trabalho, Senhor. E eu sei que Tu queres prosperar no meu trabalho. Eu sei que Tu queres fazer superabundar na minha casa, Senhor. Eu sei que Tu queres, ó Deus, fazer com que eu seja frutífero em todas as coisas que eu colocar a mão para fazer, porque isso é promessa. Mas eu não tenho visto isso acontecer, Senhor, porque eu tenho sido afrontado no meu trabalho. Eu preciso fazer decisões junto de Ti, Senhor, mas eu não tenho examinado exatamente a Tua vontade. Eu quero andar segundo a minha vontade, Senhor, porque eu sou de dura cerviz, povo obstinado, desobediente, Senhor. Mas é agora, neste local, neste momento, que eu quero me consagrar a Ti. Assim como aquele povo foi consagrado, Senhor. Assim como aquele povo foi levado a purificar, ó Deus, toda aquela nação, ó Pai, com a espada. Mas agora, Senhor, não mais com a espada, agora com a Tua palavra. É a Tua palavra quem vai nos purificar. É a Tua palavra quem vai nos curar. É a Tua palavra que é a espada e que vai penetrar nas juntas e medulas, nos nossos corações, nas nossas vísceras, ó Deus, para que nós entendamos a Tua vontade e nos purifiquemos do velho homem, Senhor. Purifica, ó Deus, os Teus servos nesta noite. Purifica a Tua igreja, Senhor. Vai passando, ó Espírito Santo de Deus. Se existe alguma dúvida nesta noite, Senhor, Tu não és Deus de dúvidas. Tu não és Deus de dúvidas, ó Pai. Mas Tu apenas experimentas, ó Pai, a nossa paciência. Tu experimentas, ó Deus, quem nós somos.
Tu experimentas, ó Deus, se nós vamos permanecer em oração, ó Deus, levando a Ti, ó Deus, até que Tu possas falar, Senhor. Ó Pai, não permita que nenhuma resolução seja feita, ó Pai, sem que seja levada a Ti primeiro. Quem está ao lado do Senhor, quem está ao lado do Senhor, espera pela voz do Senhor. Nós temos ouvido a voz de Jesus nos chamando, aleluia. Em nome dEle nós oramos, amém, amém. Você tem ouvido a voz do Senhor, você deseja se santificar, você deseja se consagrar. Agora eu quero falar para você, meu querido irmão, minha igreja, essa igreja deseja se consagrar no altar do Senhor. Vem aqui à frente, vamos orar. Vamos nos santificar diante do altar do Senhor. É Ele quem está chamando. É Ele quem deseja te chamar para que você possa se decidir firmemente, para que você tenha uma vida consagrada diante dEle. Gostaria de convidar que você estivesse aqui à frente. Você que deseja ser um com Ele em todos os momentos. Você que tem dúvidas e deseja se colocar no seu altar nesta noite. Se consagrar sem reservas diante dEle. Abandonar tudo aquilo que impede que Ele possa falar a você. Vamos orar nesta noite. Coloque-se diante do altar dEle. Se coloque em pé. Vamos orar. O Senhor deseja que você se consagre diante dEle. Que você deixe todos os seus vícios, todos os seus pecados. Que você esteja sempre em prontidão. Ele deseja contar com você, não duvide dEle. Curve a sua cabeça em oração. Senhor Deus, Pai amado, é a Tua igreja, Senhor, que se coloca agora no Teu altar, Pai, que deseja se consagrar a Ti, Senhor, que não tem dúvidas, ó Deus, que Tu tens falado, que não tem dúvidas, ó Deus, de ouvir a Tua voz. E nós temos recebido a Jesus como o único e eterno Salvador das nossas vidas. Ó Senhor, pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz, nós hoje, em uma só voz, declaramos aqui, neste local, que nós servimos a Ti, ó Pai, que nós reconhecemos a Jesus como o único e eterno Salvador e que não há outro Deus que nós desejamos adorar. E que nada, ó Deus, vai fazer com que nós nos afastemos deste caminho, Senhor. Nós iremos abandonar tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Porque nós desejamos nos consagrar no Teu altar, ó Pai, nesta noite. Por isso eu digo o Seu nome, eu largo, deixo todos os meus pecados, todos os meus vícios, todos os caminhos que estão ocultos e coloco para que o Senhor lance luz e fale, ó Pai, no meu coração. Ó Senhor, esteja todos os dias falando comigo. Não permita que eu me afaste da Tua vontade, Senhor, porque hoje eu declaro, eu me consagro. Nós estamos ao lado, Senhor. Nós somos os sacerdotes. Nós somos o povo escolhido. Nós somos aqueles que hão de levar a Tua palavra até aquele dia, até a vinda do Senhor Jesus à frente daquele exército, até quando o Senhor se manifestar naquele último dia. Em nome de Jesus, a Tua igreja ora e clama a Ti. Em nome dEle, amém, amém. Podemos sentar, meus irmãos. Senhor, abençoe Sua palavra. A palavra está avançando. Amém. A gente ainda vai ter esse momento prestigiado. Vou chamar a Lucilene aqui. Como eu falei no início, a Jaqueline, completou ontem mais um ano de vida e a Lucilene quer fazer